Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021, em conformidade com a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, constante no artigo 36, parágrafo 5º. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo novo surto do coronavírus Covid-19. Eu convido a nobre vereadora Ana Paula Rossi para secretariar os trabalhos desta noite. Obrigada, Ana. Eu gostaria de fazer um convite para que fizesse parte aqui conosco dessa mesa o secretário de Governo, senhor Sérgio Dinizo. Muito obrigada pela presença. Convido o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido. Muito obrigada pela presença. Convido o senhor André, diretor de Relações Políticas e Institucionais da Secretaria de Governo. Obrigada, André. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: eu, Elza Oliveira, como presidente, Fábio Chirian como relator, Ralph Silva como membro, Batista Comunidade como membro, e Luiz Carlos Soares de Oliveira como membro. Boa noite a todos. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Peço aos vereadores que queiram fazer perguntas que se inscrevam com a nossa secretária. Gostaria de informar também os participantes munícipes que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública por videoconferência na página da TV Câmara no Facebook. Convido o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vereadora Elza, minha amiga, companheira de muita luta, obrigado por presidir essa sessão, presidente dessa comissão. Vereadora Ana Paula, também super batalhadora, uma guerreira, grande amiga que está na luta por uma cidade melhor há tanto tempo, né? E meus colegas aqui prestigiando essa audiência hoje, Sérgio Dinizo, o Vido, nosso secretário da Assistência Social, e o Andrezinho, da Secretaria de Governo também. Eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui hoje representando o nosso governo, defendendo, né, os números fiscais, as metas fiscais que foram amplamente cumpridas. A gente já vai ver os números em detalhes com a nossa equipe. Agradecer a Karine, a Elaine, toda a nossa equipe da Secretaria de Finanças e de todo o governo que contribuiu para esse resultado. E desejar uma ótima audiência, que a gente possa ouvir bastante também essa Câmara, ouvir as pessoas que estão aí pela internet, que queiram tirar suas dúvidas ou fazer comentários, e que a gente possa construir cada vez mais uma democracia fortalecida na nossa cidade e no nosso país. É a partir da participação popular, é a partir do controle, né, exercido por essa Câmara, que representa o povo de Osasco, que a gente vai fazer uma cidade melhor. É compromisso do prefeito Rogério Lins e de todos da sua equipe entregar um Osasco cada vez melhor. A gente comemorou o aniversário da cidade essa semana, né, com muita festa, né? A gente acho que ainda é meio sem saber como comemorar, né? Depois de tantas perdas, de tanta dor, de tanta dificuldade nesses últimos anos, a gente ainda está angustiado, mas eu sinto que é um novo tempo de esperança, de um mundo melhor, de uma vida melhor para todo mundo. E eu tenho muita honra de estar aqui hoje. Agradeço, né, a convocação para estar aqui, seguir a nossa missão e o nosso compromisso. Muito obrigado. Vamos seguindo em frente, depois a gente faz mais comentários. Obrigada, Bruno Mancini.
É sempre uma honra recebê-lo aqui e saber o quanto você tem contribuído para a nossa cidade. Antes, na Secretaria de Planejamento, um profissional de ponta, qualificado, excelente, e hoje está contribuindo muito também na Secretaria de Finanças, sempre com essa gestão muito transparente. Obrigada, viu, Bruno? Eu convido a senhora Karine Simões, subsecretária, é isso? Subsecretária do Tesouro Municipal. Karine, que sempre está com a gente aqui. Karine, está à sua inteira disposição essa apresentação. Só um instante que a Karine está fazendo algumas regulagens aí no som dela e a gente já começa. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste, a quem nos assiste também pela TV, pelas redes sociais. Eu estava sem o retorno, Elza, aí fiquei mandando mensagem aqui. Então, a gente vem, né, mais uma vez, apresentar os números, como fruto de mais um ano de trabalho, né? Vocês têm acompanhado nesse último ano, nos últimos 2 anos de pandemia, vem acompanhando também a nossa crescente de arrecadação e acompanham sempre o nosso trabalho aqui, né? A Secretaria de Finanças também está sempre à disposição, ficou à frente aí também, nesses últimos 2 anos, principalmente, de pandemia, e assim, a gente, juntamente com todos os projetos, né, de todas as secretarias, do governo mesmo, não deixando a peteca cair, né? Então, buscando a arrecadação, a gestão, né, dos números. A gente veio uma lei, né, em 2020, que é a Lei 173, que ela limitava gastos, ela veio trazendo várias restrições, e a gente conseguiu cumprir todos os nossos limites com saúde, com educação. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês como que fechou. 2020 a gente já vinha, né, mesmo com todas as dificuldades, foi um ano mais difícil do que 2021, mas a gente vem conseguindo manter. Em 2021, tinha uma expectativa, porque o cenário de 2020, quando foi realizada, aprovada a Lei de Diretrizes para 2021, era um cenário muito incerto ainda, né? E aí a gente teve algumas surpresas que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Vocês estão conseguindo visualizar? Apareceu a apresentação? Sim. Sim, cara. Está aparecendo. Nos últimos anos, a gente vem adotando, né, uma postura um pouco mais didática, porque a gente entende que a nomenclatura utilizada, né, no orçamento público, nas leis que regem a contabilidade pública, ela tem alguns termos que não é comum à população. Então, assim, a gente usa esses termos, mas a gente vem tentando trazer a população, né, mais para perto e conhecer um pouco dessa nomenclatura para poder entender um pouco mais os números. Então, a audiência, ela é uma forma de trocar informações. Então, ela vem com a Constituição de 1988, né? É um instrumento de participação popular em que proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador público, né? Aí, o administrador tendo a oportunidade de mostrar os seus números e a população exercer a sua cidadania e fazer os seus questionamentos e procurar entender o orçamento também. É uma previsão legal, porque, assim, no final da década de 90, os municípios vinham
num endividamento muito grande, não tinha gestão sobre gasto com pessoal, sobre a dívida, né? E aí, naquele momento, precisava de uma austeridade, né? Para que se prezasse pelo equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? Então, ali foi criado, né, no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio trazer principalmente o equilíbrio entre a receita e a despesa. E aí, na mesma lei, ela determinou que quadrimestralmente a gente apresentasse os nossos números. Então, como que funciona? A lei vem pelo equilíbrio da despesa e da receita. Eles trouxeram essa lei 101 do ano 2000, ela trouxe as peças, né? O PPA, LDO e a própria... Ela estabeleceu o anexo de metas, que é o coração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ali a gente fala o quanto que a gente vai arrecadar, o quanto que a gente vai aplicar na despesa, e ela trouxe também uns indicadores, que era para acompanhar, principalmente o endividamento dos municípios e estabelecer alguns limites. E aí ela determinou que a gente apresentasse, né, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, né, que os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 101, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, que é essa Comissão de Economia e Finanças. E assim a gente vem cumprindo desde o início dos anos 2000. Aí aqui ele vem falar o que são as metas, né? Eu sempre trago aqui, porque às vezes tem um público novo que não está familiarizado. Então, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anualmente, a gente faz a previsão de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida. Depois, individualmente, a gente vai explicando e falando de cada um deles, né? Então, isso foi estabelecido e aí a gente vem acompanhando, porque depois vem a lei orçamentária. Então, se o que a gente previu no anexo de metas, se a gente está acompanhando na execução do orçamento. Então, o que a gente vem demonstrar? Que os valores de receita e despesas constantes da LOA são compatíveis com as metas de receitas, despesas e os resultados estabelecidos na LDO. Então, a gente, como eu já vinha falando, né, principalmente o maior objetivo das metas é garantir as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentada, manter a dívida pública em níveis aceitáveis e dar confiança à sociedade de que o governo garantirá as condições necessárias à estabilidade econômica e ao controle da dívida pública. Então, a gente definiu, quando foi aprovada no meio de 2020, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Então, lá a gente definiu várias metas que a gente vai estar falando individualmente. Então, a primeira meta é a meta de receita. A gente traz o conceito também, né? Receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, efetivados através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. A receita pública, ela vem também classificada por categoria na lei que rege a contabilidade pública, que é a Lei 4.320, de março de 64. Então, lá no seu artigo 11, ela fala que a receita vai ser classificada em receitas correntes e receitas de capital. Receita corrente é aquela oriunda da arrecadação de tributos, as contribuições sociais, os serviços, cobrança de dívida e outras. As principais receitas correntes são as tributárias, que são os impostos e taxas, as transferências correntes, que são as cota-parte, ICMS, IPVA e FPM. E as receitas de capital são aquela proveniente da venda de bens e direitos, da realização de operações de crédito e de convênios destinados à realização de despesa de capital. Então, as principais receitas de capital são operação de crédito, alienação de bens e transferência de capital. Então, quando a gente fez a LDO para o exercício de 2021, a gente colocou que a gente arrecadaria, antes é bom falar que essa receita é consolidada, porque o Senado Federal, ele determina tudo isso que a gente vem apresentar aqui. Eu não coloquei ali no início as metas. Na verdade, toda essa metodologia, todos esses indicadores, existe um manual, que é o Manual dos Demonstrativos Fiscais. Então, todo ano ele é atualizado pela STN e pelo Senado.
Então, o Senado Federal, ele determina que os balanços sejam consolidados. Então, aqui a gente tem dados da administração direta e indireta. A Câmara Municipal não tem receita. Então, quem gera a receita é a Prefeitura, o IPMO e a FITO. Então, aqui, primeiro são os números consolidados. No primeiro momento, assim que a gente estabeleceu a meta geral, né, a meta consolidada de receita, a gente previu uma arrecadação de 3.215.553. Ao longo do exercício, vocês vieram acompanhando também que a gente vinha já prevendo um excesso de arrecadação. E assim ele se consolidou. Então, a gente arrecadou, ao final, 3.448.944.756. No momento em que foi encaminhado para a Câmara a LDO para 2021, a gente estava no meio da pandemia. Então, o cenário era muito incerto. E então, os nossos reguladores, a Associação de Municípios, eles nos orientavam até mesmo repetir o mesmo orçamento do ano vigente, que era 2020 para 2021. Então, assim, como era um cenário muito incerto, a gente vinha ainda de 2 meses de baixa de arrecadação, janeiro e fevereiro de 2020 normal, março e abril a gente teve uma queda, então, diante dessa queda, a gente previu um cenário mais conservador de arrecadação. Mas o município sempre teve um poder de arrecadação própria muito forte. A gente vem acompanhando nos últimos anos esse crescimento, né, principalmente pelas plataformas. Essa área de serviço cresceu muito, né, e nesses últimos anos, a partir de 2017, então, já vem nessa crescente. A gente vem apresentando também essa crescente de receita. E aí o próprio cenário, né, pandêmico ainda contribuiu, né, para um novo perfil de consumo também, porque foi principalmente no ISS que a gente teve esse grande crescimento, principalmente por Osasco abrigar, né, as maiores empresas de tecnologia. Então, aqui, eu falando principalmente das receitas correntes, né, a gente arrecadou 16% a maior do que foi previsto, né, que as receitas correntes da previsão era 2.822.616.989. E a gente arrecadou 3.286.116.864. As receitas de capital, porque assim, são metodologias também, previsão. Quando a gente faz, as equipes técnicas que fazem a previsão da receita, ela sempre tem uma expectativa de que vai arrecadar, contrato de repasse, né, transferências de capital para investimentos na cidade. Mas aqui a gente já tinha aprovado, no final de 2019, uma lei que autorizava a operação de crédito, né? E com a própria... com o cenário pandêmico, a gente também teve uma reprogramação. Essa operação de crédito era principalmente para os investimentos, a gente tinha recurso suficiente para o custeio, mas para dar uma incrementada em várias obras aí pela cidade, foi aprovada a operação de crédito. Só que ela não entrou toda em 2020, ela teve um período que foi postergado, pagamento, então atrasou algumas obras ali também no início. Então, a gente previu que parte dessa operação de crédito entraria no ano de 2021. Então, a gente chegou muito perto, até porque é uma margem que a gente considera boa de previsão, que é em torno de 10%. Né? E depois, a previsão que a gente faz, a gente também tem que justificar para os nossos reguladores, que o nosso mais direto é o Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente também, mesmo na receita de capital, a gente chegou muito próximo, então a gente arrecadou 90% do que estava previsto por exercício. Então, assim, no consolidado, 15% é arrecadação, 15% de excesso de arrecadação do que foi previsto inicialmente. Então, a gente... aqui é os números da prefeitura, né? A maior arrecadação é da prefeitura, então praticamente se repete, as receitas de capital praticamente também só do executivo. Então, assim, a primeira meta mais do que cumprida, né, e justificada também, esse excesso, porque ele foi previsto num cenário pandêmico inicial diferenciado, né,
E aí o próprio perfil do município, né, com essa era digital, das empresas de tecnologia, deu esse boom na nossa arrecadação. Então, a gente arrecadou 15% a maior do que a gente previu. Aqui eu trouxe só para saber, depois a gente vai disponibilizar também esses slides, né? A gente trouxe um comparativo aqui do terceiro quadrimestre de 2020 para o terceiro quadrimestre de 2021. Então, a arrecadação aqui está distribuído por impostos, eu vou frisar aqui, que até mesmo o ITBI, né, cresceu 27%, aqui é a venda, né, de imóveis, a própria atividade econômica do município, os novos condomínios. Então, assim, o mercado imobiliário aqui também foi bom. Então, a gente estava prevendo, o excesso não veio só do ISS, ele foi o maior, né? Mas daqui a gente tem que ver que, percentualmente, o imposto que mais cresceu foi o ITBI. E aí ele vem seguido aí do ISS, né, que é 26%, e no quadro geral, de um ano para o outro, a gente cresceu 17%, quase 500 milhões, eu acho que eu não coloquei o valor, mas é aproximadamente 500 milhões. O excesso, ele não está aqui colocado em valores, mas o excesso do município foi 399 milhões. Então, a primeira meta a gente considera cumprida. A segunda meta é a da despesa. Então, aqui também eu trago um termo, né, da despesa pública, que são os gastos fixados na lei do orçamento ou em leis especiais destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais. A despesa também é prevista na lei da contabilidade pública, que é a lei 4.320, que eu já falei, só que agora no seu artigo 12. E ela também é classificada por categoria: despesa corrente e despesa de capital. Despesa corrente é destinada à manutenção da máquina, né? Os gastos com pessoal em encargos, juros e encargos da dívida, o material de consumo, os serviços e encargos diversos, ou seja, os gastos de manutenção das atividades e projetos. E a despesa de capital é aquela destinada a investimento, as obras e instalações, a aquisição de novos equipamentos, material permanente, inversões. Isso aqui, inversões a gente nunca teve, né? E a amortização de dívida também. Então, toda vez que a gente paga a nossa dívida, a gente classifica como despesa de capital, de acordo com a Lei 4.320 e com os manuais da STN e do Tribunal de Contas do Estado. Aqui, ao longo do ano, a gente traz a dotação atualizada. Por quê? Quando existe esse excesso, e a gente vai aplicar e vai utilizar esse valor que está vindo a maior, a gente tem que abrir dotações, seja através de projeto de lei, aquelas que já encontram respaldo através de decreto, a gente abre por decreto, e algumas de dotações que não constam na lei do orçamento, vai para apreciação. Então, ano passado também eu acho que vocês, por 2 oportunidades, né, o Legislativo aprovou leis nossas, né, uma lei muito grande, com valor muito alto, que era de crédito especial, para abrir rubricas para a gente distribuir parte daquele excesso da receita. Então, por isso que a gente traz a dotação atualizada. Então, ao término do exercício, do valor de 3.584.153.954, a gente utilizou 90%, sendo 92% em despesas correntes e 74% em despesas de capital. Então, praticamente, de tudo que a gente arrecadou, a gente utilizou 90% dentro do próprio exercício. Aqui a gente traz a despesa liquidada. É importante sempre falar que a despesa liquidada é aquela que já foi efetivada, o serviço entregue, a despesa realmente realizada já, e com a nota, entregue com nota fiscal ou com ateste dessa realização. Então, assim, entre o que eu tinha para utilizar, já contando também com excesso, eu utilizei 90% do orçamento. Então, assim, a gente considera que é uma meta cumprida também. A gente primou aqui também pelo equilíbrio. Esses números aqui são consolidados também. A gente sempre traz o consolidado e o só da prefeitura. Então, esse aqui estão todos os entes. Parte do excesso também foi para a FITO e também para a Câmara Municipal.
Aqui são dados só do município. Então, da dotação atualizada, que através dos créditos adicionais, dos créditos especiais, a gente efetivamente realizou 89%, sendo 92% nas despesas correntes e 74% na despesa de capital. É importante, eu acho, ressaltar isso aqui também. A nossa maior arrecadação foi de impostos, né? Se posso até voltar lá no quadrinho, grande parte desses impostos, do imposto de renda ali até o IPI, eles formam a base da aplicação nos gastos, nos limites constitucionais com saúde e educação. Então, parte do excesso, ele ia direto para a educação e para a saúde. Então, dentro dessas despesas correntes aqui, tem gastos também beneficiados pelo excesso da saúde e da educação. Então, a gente, do que tinha previsto, a gente efetivou 92% do orçamento disponível de despesas correntes. E das despesas de capital, 74%. Ao todo, 89% do que tinha previsto para a despesa foi utilizado dentro do próprio exercício. Essa é a segunda meta. Aqui a gente traz só um quadrinho comparativo, né? Eu expliquei da despesa liquidada, que é aquela que já foi realizada, o serviço entregue, o serviço realizado, o produto entregue, e tem as despesas empenhadas, que é aquela que eu tenho compromisso. Então, tem coisa que eu empenhei, que era de dezembro, ficou empenhado, né? Ele vira restos a pagar, competência de dezembro, normalmente a gente paga em janeiro. Então, o resultado que é avaliado pelo Tribunal de Contas, pelos reguladores, pela SPN, é pela liquidada, que eles consideram a despesa efetiva mesmo. Em relação à liquidada, a gente tem um resultado orçamentário de 232 milhões. A gente pode se dizer que é um superávit, mas o que a gente utiliza aqui para os nossos controles, para ter um maior cuidado com o gasto, é pela empenhada. Os reguladores pela liquidada. E nós aqui tomamos esse cuidado de deixar lastro financeiro para todas as despesas empenhadas. Em relação às despesas empenhadas, a gente também tem um percentual de 2,74. Então, a gente seria um superávit orçamentário de 94 milhões, 585, 634. Para os reguladores, nós cumprimos, né, a meta 1 e a meta 2, que é a receita e a despesa, e primamos pelo equilíbrio. Agora nós vamos para a terceira meta, né? Aí, a partir de agora, vem os indicadores, né? Veio aquela parte que eu disse da preocupação, né, no final da década de 90, com o endividamento dos municípios, né? E aí veio as nossas leis, trazendo vários indicadores para que os municípios não se endividassem, conseguissem pagar sua dívida, tivesse uma gestão fiscal melhor dos seus gastos, né, e da aplicação também, veio trazendo vários limites, várias regras, e de forma que o município conseguisse cumprir, né, com as suas obrigações e mantesse o seu custeio e fizesse os seus investimentos. Então, lá na LDO na Lei 101, na Lei de Responsabilidade Fiscal, veio o resultado primário, um indicador que ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o que quer dizer? É a receita pura, a gente fala uma receita pura, é o poder de arrecadação dos municípios, é a receita primária. É aquela que eu não dependo de um rendimento financeiro, de uma operação de crédito, é aquela que eu tenho o poder de arrecadar. Então, ela é a receita primária, a receita orçamentária total, excluídas as operações financeiras, alienação de bens e operações de crédito. E a despesa primária também, é a despesa, o custeio, a despesa total, excluídos juros, encargos financeiros e amortização da dívida. É o poder de arrecadação menos a minha despesa pura também, que forma o meu resultado primário. Aqui são os termos. Aqui é o que a gente previu. Essa meta do superávit primário, ela foi definida naquele mesmo cenário, em 2020, mas a gente já previa que arrecadar recursos suficientes para pagar a dívida, para o custeio
e para ter um esforço, né, para investimento também. Então, a gente já previa um superávit primário. É importante falar aqui também que os municípios que não cumprem, né, que fecham em déficit, porque a maior parte das dívidas dos municípios é com a própria União, com o INSS, o Banco do Brasil. Então, eles têm um SPC da área pública, que é o CALC, né? Então, o município que está no CALC, ele não recebe as transferências. Então, os municípios têm essa preocupação de fazer o seu fechamento, né, em superávit primário. Então, a meta do nosso superávit, ela foi superior ao previsto inicialmente, justificada também pelo excesso de arrecadação das receitas próprias do município. Então, assim, aqui significa que o município tem condições de pagar a sua dívida, de manter o seu custeio, de fazer investimento. Então, nós temos um superávit primário de R$ 266.565.648. É uma meta que foi cumprida muito além do que a gente previu, motivado principalmente pela arrecadação das receitas primárias, né, que são os nossos impostos. Então, aqui é a terceira meta também cumprida. A quarta meta é o resultado nominal. Na verdade, ele mede a evolução da dívida de um período em relação a um período anterior. Esse é o conceito do resultado nominal. Você vê que todos esses indicadores são de dívida, né? Era pelo endividamento naquele período, né? De forma que os municípios conseguissem manter a sua dívida em dia para continuar recebendo os repasses. Aí aqui vocês vão ver, nossa, essa meta não foi cumprida, olhando assim, né? Que a gente tem um aumento. Então, a gente previu que diminuiria a nossa dívida em 118 milhões, né? E ela acabou crescendo 46 milhões. Mas a gente cumpriu sim, eu vou explicar para vocês como. Não cumprimos no tanto que a gente projetou, afinal é uma projeção, mas o que continha essa diminuição dos 118 milhões? Na verdade, era o pagamento das operações de crédito. Então, com as leis que vieram ajudando os municípios por conta da pandemia, a gente conseguiu carência de alguns meses. Então, a programação foi prorrogada. Então, parte dessa dívida não foi toda paga dentro do exercício, porque a gente tinha a premissa da lei para prorrogar, né, as parcelas. Parte é isso, mas aí aqui eu trago um outro dado. Esse aqui são os saldos das contas administradas pelo Tribunal de Justiça referente aos precatórios. A maior dívida do município ainda são os precatórios. E os precatórios são gerenciados, né, pelo Tribunal de Justiça e pelo DEPRE, né? E o que acontece? São eles que fazem o pagamento. Então, financeiramente, eu já depositei, eu tenho de saldo lá financeiramente 83 milhões. Mas, contabilmente, eu não tenho esses precatórios baixados. Consta em 31 de dezembro, nas contas do Tribunal de Justiça. Mas eles não pagaram. Eles têm essa gerência e eles têm as premissas deles de como fazer esses pagamentos, né? A gente tem duas contas e a ordem cronológica é tudo com eles. A gente não tem, a gente só transfere os valores para eles. Então, se a gente considerar aqui que eles têm 83 milhões, a gente tem aqui um resultado nominal de menos 36 milhões. Então, assim, provavelmente ao longo desse ano a gente continua fazendo os depósitos são em valores altos, porque é de acordo com a nossa RCL vem numa crescente, então, assim, a gente tem bastante recursos e tem que cumprir mensalmente para o Tribunal de Justiça. Mas, ao final, a gente tem uma diferença entre o nosso financeiro, que existe 83 milhões, mas contabilmente não foi baixado, não foi pago. Então, ele continua contabilizado como dívida no meu balanço. Mas isso aí tudo é defensável. Para os meus reguladores vierem apontar, nossa, vocês previram que diminuiria a dívida, sua dívida aumentou, o que aconteceu? Aí a gente tem essa justificativa que é a mesma que a gente está apresentando para vocês agora. Então, a gente considera que a gente está cumprindo também essa quarta meta da evolução de dívida. Aqui a gente traz também a evolução
E aqui eu mostro também porque que a nossa dívida, a gente considera também que é uma meta cumprida. O Senado estabelece o limite de alerta, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe limite de endividamento e de gasto com pessoal. Então, ela criou um denominador para apurar a nossa dívida e o nosso gasto com pessoal, que é a nossa receita corrente líquida. Então, é o somatório de todas as nossas receitas tributárias, de contribuição, patrimonial. Elas são acumuladas nos últimos 12 meses e deduzindo as transferências do Fundeb. Então, a nossa RCL, impulsionada também pela nossa arrecadação própria, que nos últimos anos vem crescendo muito, ela deu um salto gigante, né, entre os anos de... Aqui já é final de exercício mesmo, 19, 2.517, de 20, 2.608 e agora 2021, 3.174. Então, a metodologia para calcular a RCL, a gente chega nesse número de 3.174 e ela que serve de indicador, né, para os limites da dívida e do gasto com pessoal. Então, é permitido aos municípios, né, como limite de alerta ainda, né, o limite total é 120% da RCL. Mas hoje, se o município devesse 3.428, ele ainda estaria dentro do limite. Então, ele não seria considerado, de acordo com os manuais, que não tivesse cumprido essa meta de dívida. Então, a gente que a evolução, a gente vinha diminuindo, teve essas questões que eu expliquei anteriormente. Então, o que está registrado mostra que a gente cresceu 46 milhões, mas, na verdade, a gente diminuiu, porque o dinheiro está lá, só falta o Tribunal de Justiça baixar. Mas, dentro desses limites, nós estamos muito abaixo do limite de alerta, que é 30,63%. Então, assim, é um indicador muito bom também. A gente sempre fala também, né, da nossa capacidade, eu sempre gosto de frisar da nossa capacidade de pagamento, eu sempre gosto de falar do CALC, que é o SPC, né, o Serasa da área pública, e o CAPAG, ele avalia a nossa capacidade de pagamento. Então, ele avalia principalmente esses números de receita, despesa, de dívida, resultado primário, né, que estão nas nossas publicações bimestrais e quadrimestrais, que a gente chama aqui os nossos relatórios da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nos últimos anos, essa própria operação de crédito, até as estaduais, essas federais, todas têm que ser com garantia da União. Então, a União, através lá da STN, eles fazem vários requisitos e a gente vem cumprindo, porque ninguém consegue uma avaliação num valor tão alto como a gente conseguiu se não tem uma boa capacidade de pagamento. Então, isso demonstra a nossa saúde financeira. Aí, aqui eu já expliquei a RCL, né, que o principal objetivo da apuração dela é servir de parâmetro para os limites da despesa de pessoal e da dívida, né, das operações de crédito também, porque tem um limite estabelecido, e eles foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em parte por resolução do Senado Federal. E aqui é o nosso último indicador, né, um limite também, que veio estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o gasto com pessoal. Aqui eu sempre falo, o gasto com pessoal, ele sempre vem subindo, porque independente da lei que veio em 2020 ter limitado esse gasto, tem o próprio crescimento vegetativo, férias, tem algumas coisas que a gente entende que eram devidas. Então, ele acaba crescendo. Ele não cresce no vulto alto, mas a gente vem apresentando aqui que o gasto com o pessoal ele vem crescendo. Mas, nessa crescente de arrecadação, o indicador sendo RCL, cada vez o percentual diminui mais. Então, percentualmente, pela evolução das nossas receitas, a gente tem uma diminuição muito grande do gasto com o pessoal. Mas, olhando a despesa em si, nos 3 últimos exercícios, a gente vem numa crescente. Em torno de 13 milhões no último ano e 25 no penúltimo ano. Então, ele vem crescendo. É isso. Eu acho que agora a gente está aberto, né, para as argumentações e para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
Boa noite, Karine. Muito obrigada pela sua explanação. E, antes de voltarmos a falar e dar a palavra também para o Bruno, eu gostaria de registrar a presença do Coronel Virgulino, secretário de Segurança aqui do nosso município, da Amanda França, secretária executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e também a presença do nosso presidente aqui da Câmara, Ribamar Silva. Presidente, é uma honra tê-lo aqui na nossa sessão. O senhor sabe o quanto esse tema é importante aqui para a nossa cidade, e o senhor fez questão, com uma agenda bastante comprometida, de vir aqui participar conosco dessa prestação de contas que traz transparência e também a democracia aqui para a nossa cidade. A Karine, como sempre, de uma maneira bastante didática, explanou muito bem essa audiência, e a gente tem tentado trazer isso em todas as audiências públicas, e é muito importante para que a população entenda. Trata-se, de fato, de uma linguagem bastante técnica, de leis, etc., e o que nós queremos é trazer transparência. E transparência se traz com uma linguagem bastante simplificada para que todos tenham entendimento e clareza do que acontece com o dinheiro público. Então, é a nossa obrigação aqui. Eu passo a palavra para o nosso presidente, Ribamar Silva. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a presidente de Economia e Finanças, a nobre vereadora Elza, dizer do prazer de poder passar nessa audiência aqui para cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara Municipal frente a essa comissão tão especial e tão importante que se trata do financeiro, da finança da nossa cidade, não é verdade? Cumprimentar o Coronel Virgulino, cumprimentar o secretário também Vido, cumprimentar o Serginho, o secretário de Governo, cumprimentar o Andrezinho também, que trabalha ali na Secretaria de Governo, cumprimentar a Amanda e cumprimentar, em especial, o Bruno, que é o secretário de Finanças, e quando se fala de finanças, com certeza a Câmara Municipal sempre contribui, porque quando a Câmara Municipal vota os projetos importantes para gerar emprego, trazer as empresas para cá, geralmente você traz, mexe no financeiro da cidade. Então, eu sempre falo da importância que a Câmara Municipal tem, né, em parceria com o governo, o executivo, gerando emprego, traz qualidade de vida, aquece, fomenta a economia da cidade, e quando você faz isso, você transforma a vida das pessoas. Então, deixar aqui os nossos parabéns à secretária, cumprimentar aqui a minha amiga, nobre vereadora, líder do prefeito, Ana Paula Ross, e desejar uma boa audiência pública aqui para tratar das questões financeiras da nossa cidade. Parabéns, nobre vereadora Elza, e parabéns a todos os participantes aqui desta audiência pública. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria de pedir ao Bruno Mancini que faça uso da palavra. Muito obrigado, presidente Elza. Presidente Ribamar também, pelas palavras. Liderou uma comitiva a Brasília ontem, de vários vereadores, pleiteando recursos para a nossa cidade e defendendo os interesses do nosso povo. Fico muito honrado com a sua presidência aqui nessa casa. A gente sempre tem uma parceria de primeira hora com a Câmara Municipal na hora de votar. Os projetos são importantes para a nossa cidade. Sem dúvida, o resultado que a gente apresenta hoje é um resultado do governo, sim, da liderança firme e responsável do prefeito Rogério Lins, mas é da parceria com essa casa. A gente teve aqui o ano passado, eu me lembro, quando teve para discutir e pedir o apoio dos vereadores para votarem o projeto de lei que incorporou boa parte desse resultado positivo que a Karine apresentou, democratizando e franqueando à Câmara Municipal também a decisão sobre como esse recurso vai ser investido. Esse recurso poderia ser feito por decreto, né, e o prefeito decidiu, sim, compartilhar com os vereadores a decisão de onde deveria ser aplicado esse recurso que veio. E além de falar no orçamenteis, a gente faz a tentativa sempre de trazer para uma linguagem simples, mas ainda é um tema muito difícil que não está no conhecimento da população. A Ana Paula foi secretária de Educação e eu vou fazer aqui um apelo aos vereadores de que
temas que fortalecem a nossa democracia sejam incorporados na dinâmica desde as crianças, desde no nosso ensino, assim como alguns temas que constroem uma cidadania mais forte. Então, eu entendo que, se desde sempre a gente for falando sobre orçamento, sobre a responsabilidade que os governantes têm ao sentar nos lugares em que sentam para decidir pelo futuro da nossa cidade, do nosso país, que todo mundo saiba um pouquinho do que está falando. Mas, quando a Karine apresenta esses números, né, sobre a nossa arrecadação e sobre como se comportou a nossa despesa, a gente está falando dos mais de 24 mil empregos que foram gerados no ano passado, né, a partir de novas empresas que se instalaram aqui na cidade, que recolheram esse ISS. A gente está falando de mais de 16% da população economicamente ativa aqui da nossa cidade que passou a ter emprego formal, sem contar os mais de 50 mil microempreendedores individuais que se aventuram na aventura do empreendedorismo e que fazem com que a gente tenha essa liderança econômica e social na nossa região e no nosso país até, né? Osasco, de novo, né, manteve a 8ª posição como a cidade mais importante do ponto de vista econômico do nosso país, que não é uma capital, e mesmo com só os 60 anos que a gente comemorou agora, mantém essa liderança e a 2ª colocada no estado, atrás apenas da capital, que é maior do que muitos países europeus, né? E a gente está falando também de manutenção da vida das pessoas, com mais de 1,5 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas. A gente chama das cidades da região e do estado de São Paulo, acima de 100 mil habitantes, que mais vacinou proporcionalmente sua população. É assim que a despesa pública é aplicada, é assim que a gente traz para o português isso que a gente está falando. A gente está falando também de redução da criminalidade, da ação da nossa brava Guarda Municipal. Semana passada a gente fez a transmissão do Comando da Guarda e o trabalho na segurança pública, que nem é responsabilidade constitucional do município, mas que faz toda a diferença para trazer segurança para a nossa população. A gente está falando de, ao todo, mais de 450 milhões de reais de investimento em infraestrutura para que uma cidade com condições de atrair essas empresas e de dar mais dignidade para o nosso povo, que anda numa rua que é iluminada, numa rua que é asfaltada, em mais de 300 quilômetros de recapeamento que a gente fez nesses últimos anos e que é resultado dessas despesas, desses investimentos que a gente tem feito. É a gente falar de mais de 50 mil pessoas que, a partir do próximo mês, vão ter condição de se alimentar por conta do programa Nosso Futuro que essa Câmara aprovou. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de compartilhar os resultados que a gente tem, não só do ponto de vista fiscal, porque a responsabilidade fiscal é importante sim, mas a responsabilidade social com o nosso povo é mais importante. Então, em nome do prefeito Rogério Lins e toda essa turma de secretários que vieram prestigiar essa nossa sessão de hoje, eu entendo que a gente tem, sim, muita responsabilidade fiscal, mas a gente tem muito mais responsabilidade com o nosso povo, de sem endividar a nossa cidade, como já foi feito no passado, a gente está conseguindo entregar mais e melhores políticas públicas. Eu poderia falar aqui ainda de outros resultados, né, da gente ter reduzido em praticamente 1/3 a fila de espera por creches da nossa cidade no ano passado, né? Isso que a gente ainda não tinha entregue, o mundo da criança, que vai ser entregue agora nesse calendário, com mais de 1.300 vagas para as famílias poderem voltar a trabalhar, voltarem a ter a sua vida, e uma criança poder ter uma educação de qualidade na Zona Norte, no coração, né, da nossa cidade. Então, eu não poderia estar mais entusiasmado aqui, depois de um aniversário, a gente ainda de ressaca da coisa maravilhosa que foi esse aniversário nesse final de semana, um dia lindo, no Parque Chico Mendes, né, com retomada de atividades, né, com a nossa ciclofaixa no domingo também, um monte de coisas que vão ser entregues ainda nesse calendário. Eu tive orgulho, presidente, o campo do Santa Cruz, né, eu já meti muito gol lá, agora vou fazer mais ainda. Pelo amor de Deus, secretário, aí não, pô. Essa parte aí, eu quero que nem deixe registrado nos anais dessa casa, viu? Mas eu fiquei muito orgulhoso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esses resultados que eu estou falando aqui no horário nobre da televisão, né, no intervalo do Fantástico, quem estava acompanhando lá pôde ver, né, a nossa cidade sendo motivo de muito orgulho para a gente, né, e queria
agradecer demais a oportunidade de estar aqui e, claro, esclarecer as dúvidas que tiverem em relação aos indicadores fiscais, mas lembrar que o que a gente está falando é da vida das pessoas. Então, fico muito contente e honrado de estar aqui e espero estar em todas as audiências defendendo e apresentando esses resultados para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno Mancini. Nós não temos perguntas hoje, mas vale pedir para que a população participe, né? Para a gente poder cobrar, a gente precisa, com certeza, se inteirar de todas as ações do governo e aproveitar esse espaço democrático para também dar sugestões, criticar, discutir, perguntar para entender. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode colaborar. E a audiência pública ela é para isso, ela tem que ser participativa. Eu agradeço a todos os nobres vereadores, eu agradeço ao presidente Ribamar Silva, a minha amiga Ana Paula Rossi, por secretariar aqui, mesmo não fazendo parte da comissão, ela fez questão de vir nos ajudar aqui. Agradeço também ao Bruno Mancini, a toda a tua equipe, a Karine Simões, que fez uma excelente explanação, como sempre, toda a equipe da Secretaria de Finanças, que nos atende sempre com muito carinho, sempre que precisamos também tirar algumas dúvidas para a comissão, estão sempre à disposição. Agradecer a todos os secretários que estão prestigiando hoje aqui essa audiência. A gente mostra o quanto o Executivo e o Legislativo precisam e necessitam andar em sintonia para que as políticas públicas, de fato, aconteçam aqui na nossa cidade. Agradeço a todos os demais participantes dessa audiência, agradeço principalmente aos munícipes e que, por meio, né, da TV Câmara e das demais redes sociais, puderam prestigiar essa audiência por videoconferência. Eu espero que, em breve, nós possamos nos reunir presencialmente, ocupando esses lugares da nossa casa e recebendo esse povo, né, Ribamar, Ana Paula, com muita alegria, que é o que a gente sente no coração quando vê essa casa cheia. Eu agradeço aos servidores aqui da Câmara, que sempre são muito gentis e nos auxiliam aqui com todo o carinho do mundo, que organizam esse trabalho. E aproveitar também, me permita, presidente, quebrar um pouco o protocolo. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, que é a Luciane Segulo, minha chefe de gabinete. E dizer que ninguém faz nada sozinho e não faz mesmo. E, Lu, muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu respeito, pelo teu comprometimento com cada pessoa que procura o nosso gabinete. Tá? Um super abraço, um grande beijo, dizer que eu amo muito a sua vida e você terá sempre a minha gratidão. Eu declaro encerrada. Vereadora Elza, claro. Eu não poderia também deixar de parabenizar a Lu, porque se eu não fizer isso, depois ela vai encontrar no corredor, vai brigar comigo, porque eu parabenizei a Denise. Então, meus parabéns, Lu, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e parceira e companheira da vereadora Elza e de todos nós aqui. Deus abençoe e muita saúde para você. Obrigada. São as mulheres fazendo a diferença, presidente. Se prepara. Boa noite a todos. Eu declaro essa audiência pública encerrada.